Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um Em Destaque ao Vivaço, uma programação super especial para você que nos acompanha. E hoje é uma semana muito especial que se inicia. Segunda-feira, dia 13. Sabe o que significa? Nada. Se você não correr atrás, não trabalhar, aí que o bicho pega. Mas dia 13 especial, sabe por quê? Porque hoje o convidado que eu recebo aqui, além de tudo, é o aniversário dele. Olha se eu não fui homenageada, gente. Olha só que momento especial. Eu tenho a honra hoje de estar recebendo esse grande profissional, que é o doutor Michel Mandelmann. Tudo bem, doutor? Obrigado, Mara. Obrigado pela homenagem. Realmente, dia 13 de março, há exatamente 49 anos, estava nascendo. Oh, meu Tá? Deus! Olha só que data especial. E o doutor Michel, para quem já conhece, que ele já é conhecido na nossa TV, na nossa rádio, esse grande Muito ginecologista obrigado, e imagina. obstetra, vai esclarecer diversas dúvidas sobre o universo feminino, porque, aliás, nós estamos no mês das mulheres, Com né? certeza, Dia Internacional. Mas não é só o dia, né? É, É todos os todos anos os dias. internacionais da mulher. Sem mulher não somos absolutamente nada. Desculpa o termo que eu vou usar, o Aham. homem, entre aspas, é covarde para aguentar uma gravidez durante 9 meses. A natureza é Nossa. muito sábia em relação a isso. E é verdade, sem contar que a mulher também, ela é muito, mas muitas léguas à frente, Com certeza. resistente à dor do que o homem, Com não é? certeza. E a característica principal dela é a sensibilidade, né? O Verdade. que difícil nós homens temos. Temos, mas não tanto quanto vocês. É, Deus é tão sábio que criou o homem especialmente para estar do lado de uma É. mulher, nunca à frente nem atrás, é ao lado, É quem tem que estar à né? frente é a mulher. Tá? Exatamente. Na frente de um grande homem está uma grande mulher. É, olha aí, ó, doutor dando lições aí para nós esse dia especial. Doutor, Michel, o universo feminino é uma coisa muito complicada. O corpo da mulher é uma máquina que não para nunca, Com certeza. jamais, né? E o nosso processo começa desde lá de mocinha. Então, como a gente tem muito tempo hoje, a gente vai começar falando da mulher desde lá da jovenzinha, né? Na realidade, a menina, ainda menina, né? Porque muitas meninas começam a menstruar muito precoce também, né, doutor? Exatamente. Isso é uma determinação genética, né, Uhum. Mara? Quando ela está sendo formada dentro do útero da mãe, aquilo que eu falo para as pacientes, até já envolvendo uma consulta médica, quando chega a mãe com aquela adolescente, ela fala, minha filha ainda não menstruou. Mas isso é determinado geneticamente. Por quê? Ela compara com as amiguinhas que estão na escola e muitas já menstruaram. Tá. Ela não menstrua ainda porque isso é determinado geneticamente. Uma hora ela vai menstruar. Uhum. Logicamente, se chegar aos 18 anos não menstruar, você tem que investigar algumas alterações que possam estar ocorrendo no organismo dela. Tá? Mas isso é determinado geneticamente. Algumas menstruam mais cedo, outras menstruam mais tarde. Isso é determinado geneticamente. Quer dizer, uma característica vai determinar se ela vai entrar mais cedo na menarca, que é a primeira menstruação, e tem uma característica que vai dizer, vai determinar que ela vai ter a última menstruação, que é a menopausa. Uhum. E não é porque a mãe menstruou mais cedo ou mais tarde que ela vai menstruar mais cedo ou mais tarde. Era justamente uma crendice essa, né? Que os Exatamente. antigos tinham muito sobre isso, né? Exatamente. Que a menina menstruava mais cedo e ia entrar na menopausa mais cedo, né? Exatamente. Caiu por terra Isso é determinado geneticamente. O que se sabe hoje em dia é que se ela ficar menstruada durante muito tempo, quem é que determina que ela vai ficar menstruada durante muito tempo? Um hormônio chamado estrógeno, que toda mulher produz no seu ovário. A alta, digamos assim, exposição a estrógeno, em alguns casos, pode levar a maior incidência de câncer de mama. Tá? Se ela menstruou mais cedo, ela teve uma primeira menstruação mais cedo, teve uma menopausa muito tardia, que ela ficou exposta há muito tempo ao hormônio estrógeno, menstruou bastante. Isso pode aumentar a incidência de câncer de mama. Nossa, são tantos os problemas que pode ocasionar, né, o Sim. câncer de mama. Mas vamos lá, começando por partes, então. E aí, a menininha jovem, né, ficou menstruada, lá vamos dizer, pelos seus 12, 13 anos, né? E aí, agora, a gente ouve muito, existe essa vacinação contra HPV, que é a partir de que idade, doutor? Olha, no serviço particular, a partir dos 9 anos. 9 anos? 9 anos, tá? E, logicamente, é pago, né? Mas hoje em dia, já no serviço público, você consegue também aplicar a partir dessa idade. Acontece que essa vacina, hoje em dia, Mara, e importante para quem está nos prestigiando agora, ela é preventiva, ela não é curativa. Curativa. Não é, tá? Ela previne contra o HPV. O HPV tem vários subtipos, são mais de 100 subtipos, tá? Tem aqueles que são potencialmente benignos, aqueles que são potencialmente malignos.
aqueles que podem causar o câncer de colo do útero. Não é porque apareceu no resultado o HPV de alto risco que ela vai ter câncer de colo do útero. Ela tem potência, tem força para causar. É ficar de olho, para deixar bem claro. Agora, doutor, eu vi e já ouvi em diversas mães conversando nos postos de saúde e sempre se eleva essa dúvida. Por que tão cedo, aos 9 anos de idade? Porque foi feito um estudo que quanto mais cedo ela fizer a prevenção, maior chance de aumentar o tratamento contra esse tipo de câncer, que seria o câncer de colo. Porque até mães ficam apavoradas, né, de imaginar que o filho já está nessa... E não só isso, né? Um outro motivo. Hoje em dia a vida sexual começa mais cedo também. Exatamente. Tá bom? Hoje em dia, não tem, veja bem, Mara, a função dos pais é conversar com os filhos, principalmente a mãe, que é do sexo feminino, explicar para ela que quais são os riscos que ela vai ter. Tá? Tem que ter uma conversa adulta, por mais que seja uma menina que está entrando na adolescência, uma conversa adulta do que pode acontecer. Claro. Aquela história, quando uma pessoa, aquilo que eu faço uma comparação com as pacientes que vêm ao consultório, no serviço público, alguém que vai dirigir um carro, vai numa festa e vai beber, sabendo que vai pegar o carro depois, ele sabe das consequências. Uma coisa, história da relação sexual. Você não teve relação, vai ter, está desprotegido, você sabe que você pode ter duas consequências, ou engravidar, depende se estiver em fase reprodutiva, ou pegar doença sexualmente transmissível. Então você tem que tomar os cuidados necessários para isso. Isso tanto para as meninas quanto para os meninos. Exatamente. Essa vacina. Exatamente. Hoje em dia já tem para os meninos também. Tá? Como eu não sou urologista, a gente mais orienta e em alguns casos pede para passar num colega urologista que vê essa parte. Tá, e para as pessoas leigas que estão chegando agora, essa vacinação do HPV, ela começa aos 9 e vai até para que idade? Segundo estudos, 9 até os 26 anos. Até os 26 anos? Tem estudos que ainda vão aumentar, que vai aumentar essa faixa etária para proteção maior do HPV. Tá, então jovens também que não estejam nessa faixa agora, da adolescência, pode também procurar, e no caso, hospitais particulares para poder estar tomando. Começou nos hospitais particulares, agora já tem os hospitais públicos. Ah, públicos também? Tem a campanha de vacinação. É importante, porque nessa época também muitas mulheres estão querendo também ter o seu primeiro filho após os 20 anos, que eu acho muito precoce também, muito cedo. Muito cedo, né? Muito cedo. Eu acho, nos assim dias de hoje... os extremos da vida reprodutiva da mulher, tem filho mais cedo ou mais tarde. Inclusive, até eu falei em outra emissora a respeito de gravidez após 40 anos também. A gente pode até falar. Quero falar sobre isso. Ou hoje também, se for o caso. Né? No caso que os extremos realmente podem gerar alterações na mulher. Né? É muita complicação, gente. Por isso que é importante sempre prevenir aquele velho ditado. Não, aqui a prevenção é o melhor remédio. Custa muito mais barato no sentido econômico, físico e psicologicamente falando para a mulher. E já que a gente está falando de assuntos ginecológicos, a gente sabe que cada vez mais os jovens estão tendo a sua sua primeira relação muito precoce. Existe, pela ciência, considerado uma idade ideal para que se inicie a vida sexual? Não tem. Não tem aquilo que eu falei. É tomar os cuidados necessários, né? Para que não pegue nunca uma doença sexualmente transmissível e não pegue uma gravidez indesejada, né? Aquela história, uma adolescente, né, Mara, pegar uma gravidez indesejada... A pergunta que a gente faz, e a princípio a gente já sabe a resposta. Ela que vai cuidar do filho? Sem dúvida, né? Que não, né? Muitas vezes não. Eu atendo no serviço público algumas meninas de 15, 16 anos que estão no seu segundo filho. Isso me apavora. Tá? E não são do mesmo pai, são de pais diferentes. Então, quem é que vai acabar cuidando? Como é que vai ser o futuro desses filhos? Tá? A pergunta a gente deixa no ar, né? Sem dúvida. E hoje também, com o excesso de informação que os jovens têm, a gente percebe que cada vez mais eles se acham que estão imunes a qualquer coisa. Não. E depois que saiu o uso da pílula do dia seguinte, eu acho que na mesma medida que criamos uma proteção, uma barreira, também criamos, do outro lado, uma certa permissividade na cabecinha deles de que tudo se pode, né? Nem tudo se pode. Falar na pílula do dia seguinte, muitas meninas usam, não só meninas, mulheres, com método anticoncepcional de rotina, e não é. Não, de forma alguma. Ela serve em algumas situações, como você próprio disse, né? O próprio nome diz emergência, situações específicas. Por exemplo, aquela mulher, aquela menina que infelizmente sofreu um estupro, tá? E não quer ter esse filho, tá? Quando o DIU está mal posicionado, rompeu o preservativo. Quer dizer, são casos específicos. Não é para usar essa pílula, já falando de métodos anticoncepcionais, de rotina. Tem situações específicas que ela deve ser usada.
Doutora, e essa pílula do dia seguinte, além de tudo, ela é muito forte, não é? Ela tem efeitos colaterais, não tem? Tem, como qualquer medicamento, tem efeitos colaterais. Ela, às vezes pode dar um pouco de dor de cabeça, pode dar alergia, dependendo se realmente a paciente tiver alergia ao medicamento, que é a base de um hormônio chamado progesterona. Certo. Tomar alguns cuidados, né? Não usar de frequência, só em situações de emergência. Porque essa menina começa também a usar com muita frequência, pode ocasionar dessa pílula não fazer o efeito que ela espera, Sim, exatamente. E ela vai começando a tomar direto e ver que realmente não é o efeito, já em alguns casos pode até engravidar. Falando em métodos anticoncepcionais, é importante, já que muita gente está nos prestigiando agora, falar de coito interrompido. Coito interrompido não funciona. Deixar bem claro isso quem está nos vendo agora. Não funciona. Por que não funciona? Porque quando o homem ou o menino que vai, desculpa o termo, jogar para fora, uma pequena parte está lá dentro. E essa pequena parte tem milhões de espermatozoides. E milhões de espermatozoides, eles caminham pelo útero, chegam até a tuba uterina, que mudou o nome, antigamente a trompa, e um deles vai encontrar o óvulo se ela estiver no período fértil. Então, coito interrompido não funciona. Não usem o famoso coito interrompido, o famoso tirar fora. Perfeito, molecada, tá vendo? Tem que tomar cuidado, porque nem tudo que vocês ouvem... Olha, gente, é muito importante, porque a gente está num veículo que ele é aberto a todos. Nem tudo que você vê ou ouve entre o grupo de seus amigos é verdade, como também nem toda informação que você vê pela internet você tem que acreditar. Por isso que a gente traz especialistas que estudaram, têm uma vida, têm uma carreira, para que possa direcionar você de forma correta, né, para se cuidar, para que não aconteça nenhum atropelo aí antes do tempo, não é verdade? Com certeza. Uma gravidez, é claro que uma criança é um bem maior, mas tudo na vida tem sua hora. Esse é o momento certo. Tem que se posicionar, a gente tem orientação de se posicionar antes daquilo que acontece e depois daquilo que acontece. Antes daquilo que acontece é você se prevenir, orientar a menina, os pais. Depois que acontece é orientar a menina que está gerando um filho, a moça, a ter uma gravidez tranquila. Perfeito, perfeito. E, doutor, sobre métodos de anticoncepcionais, né? Contraceptivos. Perfeito. Eu fui uma jovem, por exemplo, falo de mim, que eu, por exemplo, até hoje tenho muito problema com anticoncepcional, porque eu sinto todos os sintomas dele e, a partir do momento que eu ingero, tomo aquele comprimido, só de falar já me dá, eu sinto ânsia daquele comprimido. E assim como eu descobri que diversas mulheres também são assim, né? Então, além desse método, a gente pode hoje contar com diversos outros métodos. Só vou discordar de uma coisa de você. Você era uma jovem, você continua jovem. Ai, adoro! Hashtag só que não, tanto. Tá bem jovem. Bom, qual que é o melhor método anticoncepcional, Mara? É uma resposta política, não tem o que é melhor. O melhor é aquele que a paciente se adapta melhor, não tendo contraindicações. Aquilo que eu falo para as pacientes, se todos estão no mercado, é que todos foram testados pela indústria farmacêutica, todos funcionam para determinadas mulheres naquelas condições. O que não falta hoje em dia é método anticoncepcional. Tem paciente que se adapta muito bem com oral, com injetável, com preservativo, que é um método anticoncepcional de barreira, que previne contra doença sexualmente transmissível e contra a gravidez. Os outros não previnem contra doenças sexualmente transmissíveis. Os orais, tem aqueles que você toma 21 dias e para 7, o ciclo de 28 em 28 dias, 22 para 6, tá? Aquela pausa só para menstruar, que o anticoncepcional, veja bem, ele não tem a única função, a base de hormônio, de inibir, cortar a ovulação. Porque para a mulher engravidar precisa ovular, que é um mecanismo intrínseco muito complexo, que eu não vou explicar aqui num programa de televisão, onde a gente aprende, num programa de internet também, onde a gente aprende na faculdade. Perfeito. Além de inibir a ovulação, eles fazem outras funções. Eles diminuem bastante o sangramento e regularizam o ciclo. Então, tem muita mulher que é virgem, que usa método anticoncepcional oral para regularizar o ciclo e para diminuir bastante o sangramento, sabendo que é um sangramento por alteração hormonal. Tá? Tem aqueles injetáveis, que são os mensais e os trimestrais. O trimestral você não menstrua e tem o oral que você não menstrua. E aquela pergunta que muitas pacientes me fazem, Mara. Doutor, mas não faz mal ficar sem menstruar? Olha, primeira coisa, tem a sua indicação. Aquela paciente sangra muito, fica muito anêmica por algum motivo, o mioma uterino, por exemplo, tá? Que
que é um tumor benigno do útero, onde a mulher sangra muito, fica muito anêmica, você tenta um tratamento clínico, a princípio, com métodos anticoncepcionais à base de progesterona. Tá? Que os comuns têm estrógeno e progesterona, aqueles que têm só progesterona. Aqueles que são à base só de progesterona, normalmente a mulher não menstrua. Tá? Tem oral que você toma direto, tem um injetável a cada 3 meses, que para algumas mulheres pode ter um efeito colateral de inchar. Inchar é uma coisa, engordar é outra coisa, inchar é reter líquido. Tá? Tem um método, o DIU, que tem aquele que não tem hormônio, que é a base de cobre, que é espermaticida, que é mata o espermatozoide, e tem aquele que é a base de hormônio, que tem a base de progesterona, que por enquanto tem um no mercado, por motivos éticos, eu não posso dizer o nome comercial dele, com certeza muitas telespectadoras que estão nos vendo agora sabem o nome comercial, tá? Que ele corta a menstruação. É indicado, primeiro, se a paciente quer, tem intolerância a medicamentos orais, não pode usar medicamento injetável. Quer dizer, o que não tem um anel vaginal. Um anel. Tá? E tem um adesivo. Porque, veja bem, são diversos métodos. O melhor é aquele que a paciente se adapta melhor, não tendo contraindicação. Falando de uma situação específica, na amamentação. Na amamentação, por exemplo, Mara, não pode usar estrógeno, porque o estrógeno seca o leite. Tem que ser a base de progesterona. Tá, o oral, o injetável, pode ser o DIU, tá? Ou o preservativo. Fala, doutor, eu não quero usar... É um direito da paciente. Eu não quero usar medicamento que tem a base de hormônio. É um direito dela. Doutor, até aproveitando a sua... Pois não. Já que você entrou nessa fase de amamentação, fazer uma pergunta até que tem uma amiga que está passando por isso. Ela acabou de ter neném e ela está com pouco leite, ela não está produzindo muito leite. Ginecologicamente, existe algum... então, veja bem, a gente não está do lado dela, precisaria fazer uma pergunta para ela se o nenê está fazendo a pega direito do mamilo. Quem estimula a produção do leite é a sucção correta do mamilo pela criança. Ok. Quando o nenê suga o peito dela, por isso que a gente não está vendo ela aqui conosco, tá? Quando o nenê suga o peito dela, faz com que o cérebro dela produza um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio produtor do leite. Então o nenê suga o peito dela, o cérebro nessa região chamada de hipófise, produz o hormônio prolactina, que ele desce pela corrente sanguínea e estimula a produção do leite. Com isso, ela amamenta a sua criança. Então, precisa ver se é... Ou, realmente, hoje em dia, o que ela pode fazer, ela vai nessas maternidades, onde tem as enfermeiras treinadas, tá? E atender as pacientes que estão na fase de lactação, que tiveram nenê. Tá? Podemos continuar nos métodos anticoncepcionais? Sim, só terminando? Sim, vamos lá. E tem os métodos definitivos, né? Que é a vasectomia para o homem e a laqueadura para a mulher. Tá? Hoje em dia existem algumas leis que regem a laqueadura, né? Paciente acima de 25 anos com 2 filhos ou mais. Tá certo? Então, exatamente, não é fazer laqueadura a qualquer momento, não. Porque existe sempre o fator de arrependimento. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Ela quer casar de novo, ou infelizmente ficou viúva, quer ter um novo companheiro dela, que tem um outro filho junto com ela também. 25 anos é muito precoce, É muito nova, muito nova. Olha, está até me perguntando aqui, chegando uma outra pergunta aqui. Depois de quanto tempo da primeira gravidez pode-se engravidar de novo, doutor? É muito relativo, não tem. Tá? Normalmente, se ela fez cesariana, o que é cesariana? É quando se faz um corte, além do corte que tem na pele, tem um corte no útero. Tá? Normalmente se espera pelo menos uns 2 anos, né? Não existe uma regra específica. Tá? Se ela teve parto normal, não teve aquele corte. Então, se ela quiser engravidar depois de 1 ano, pode. Tá? Não tem uma regra definitiva, objetiva. Né? Tá. E como ela ainda está amamentando, tem problema tomar anticoncepcional sem menstruar? Não, então pelo contrário, então, exatamente. Ela não vai menstruar por 2 motivos. Tá? Se ela usar o anticoncepcional. Primeiro, quando o nenê suga o peito dela, produz esse hormônio prolactina, como eu expliquei agora, que ele fica em grande quantidade no sangue, grande concentração no sangue, e inibe a menstruação. Muita mulher, isso é importante falar para quem está nos vendo, muita mulher, quando está amamentando, não menstrua, ela pensa que não vai engravidar. Ela engravida. É aí que engravida. Engravida sem menstruar. Ela não está protegida. Como a gente falou, esses métodos à base de progesterona, que é indicado enquanto a mulher está amamentando, além de inibir a ovulação, que ele é um método anticoncepcional hormonal, todo método anticoncepcional hormonal inibe a ovulação, corta a menstruação também. Então, enquanto ela estiver amamentando, estiver fazendo uso desse método anticoncepcional base de progesterona que é indicado durante a amamentação, ela não vai menstruar. A grande maioria das mulheres não menstrua. Perfeito. Agora, doutora, aquele método contraceptivo, que é o implante,
Esse eu acho que é um dos melhores, pelo menos no meu Sim. caso, que surgiu, né? Não cheguei a usar. A base de Mas, progesterona também. Exatamente, mas tem muitas amigas que fazem dele um bom uso e me parece ser Sim, muito bom e seguro. exatamente. O que precisa precisa de anestesia, né? Porque Tá. ele é colocado embaixo, esse é o termo, embaixo da Uhum. pele, né? No subcutâneo, Subcutâneo. vale por 3 anos. É aquela história, se a paciente realmente tem o desejo de usar esse método, não tiver contraindicação, pode usar aquilo que eu falei, Mara. Na verdade, não tem o que é o melhor método. Sim. A função do médico durante a consulta é dar todas as opções possíveis, verificando se ela não tem contraindicação Tá. a determinados métodos, né? Uhum. Porque existem algumas coisas. Olha, médico tem por obrigação, quando ela sugere que quer usar um anticoncepcional ou mesmo a terapia de reposição hormonal, quando ela está na fase da menopausa, fazer umas perguntas se ela não tem contraindicação. Por exemplo, se ela não teve antecedente de trombose venosa profunda, se ela não teve AVC, o famoso acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. Como derrame. Se ela não teve alguma doença no fígado grave, se não teve alguma doença no coração grave, se não teve algum tipo de câncer que não fosse ginecológico, se ela sangra muito, a ponto de ficar anêmica. Quer dizer, o médico tem por obrigação perguntar essas coisas para saber se não tem contraindicação aquele determinado método. Agora, doutor, a gente sabe que a mulher é totalmente hormônio, né? A gente costuma falar isso entre nós, mulheres, e diversos problemas que nós temos são decorrentes, muitas vezes, de problemas ginecológicos, que muitas vezes nós não sabemos. Estamos correndo contra a corrente, né? E não sabemos que muitas vezes uma queda de cabelo, um problema de pele, de unha, muita espinha, ou começa a engordar, problema na tireoide, pode vir, sim, dos seus problemas ginecológicos, né, doutor? Pode. Então, é bom que você visite regularmente o seu ginecologista, porque nós estamos aqui num bate-papo, mas nada disso substitui a sua visita regular ao seu médico. Com certeza, isso aqui é uma consulta geral. Exatamente. Em termos genéricos, para uma série de mulheres, ou até homens que estão junto delas agora nos prestigiando, mas aquela frase famosa, mentira, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Falando nessa situação de queda de cabelo, espinhas, existe uma situação chamada síndrome dos ovários policísticos, que deixa eu deixar bem claro para as mulheres que estão nos prestigiando agora, toda mulher, sem exceção, produz hormônio masculino, toda. Tá. Só que em condições normais, bem menor que nós homens produzimos. Tá? Só para dar uma ideia, em condições normais, em concentrações muito pequenas que nós homens produzimos, 50% da produção do hormônio masculino é realizada por uma glândula chamada suprarrenal, como o próprio nome diz, em cima do rim, 50% pelo ovário. O que pode estar acontecendo? Isso pode ser determinado geneticamente, tá? Isso é determinado, a gente não tem como fugir da genética. Tá sendo produzido mais hormônio masculino do que o esperado, e o hormônio masculino começa a interferir na produção e na atividade dos hormônios femininos. E são dois. Um se chama estrógeno, outro se chama progesterona. O estrógeno faz a mulher menstruar. A progesterona é responsável pela ovulação. Então está sendo produzido mais hormônio masculino do que o esperado, Mara, interferindo na produção e na atividade dos hormônios femininos. A mulher começa a ter maior dificuldade de menstruar e de ovular. Tem mulher que menstrua a cada 2, 3, 4, 5 meses. Tem maior dificuldade de ovular, maior dificuldade de engravidar. É uma das principais causas de infertilidade, chamada síndrome dos ovários policísticos. Porque o que é uma ovulação? Vamos em termos genéricos. Quando inicia o ciclo menstrual, pensando na mulher que menstrua a cada 28 em 28 dias, no início do ciclo menstrual, são formadas várias estruturas no interior do ovário chamadas de folículos ovarianos. O que é folículo? Aquilo que eu falo para as pacientes. Vamos imaginar um modelo onde um ovário é uma coisa oval e formada várias estruturas ao redor dele, que são os folículos ovarianos. O que é isso? É como se fosse uma bexiguinha e ela tem uma bolinha lá dentro. Pensando na mulher que menstrua regularmente e não usa anticoncepcional, vai passando os dias do ciclo e todos aqueles folículos que tem lá, somente um deles cresce. Que a gente chama de folículo selecionado ou dominante. Como o próprio nome diz, selecionado, houve uma seleção, uma escolha. Dominante é como se ele estivesse falando aos outros. Quem vai crescer aqui sou eu, vocês não vão crescer. Então ele cresce. Quando chega no meio do ciclo, ele está tão grande que ele rompe, ele estoura, libera aquela bolinha que tem lá dentro. Que bolinha é essa? É o óvulo, que perdeu o período fértil da mulher. Uma mulher que tem maior dificuldade de ovular, não forma, você não vê no ultrassom, aquele folículo vai crescer e romper. Então, ao ultrassom, você vê uma imagem de vários folículos ao redor, que dá a impressão, ultrassom, que são vários pequenos cistos, que nós chamamos a ultrassom uma imagem de ovários de padrão micropolicístico. E associado a isso, o hormônio masculino, em alguns casos, cada caso é um caso, existe uma coisa universal para todas as mulheres, pode gerar na mulher características sexuais secundárias
masculinas. Você vê aquela mulher cheia de espinhas no rosto, cheia de pelos, uma paciente extremamente obesa, não se sabe se ela engorda primeiro e produz hormônio masculino depois ou ao contrário, se ela produz hormônio masculino primeiro, engorda depois. Aquela história, quem vem antes? A história do ovo da galinha? Foi feito um estudo que só o fato dela perder peso, ela volta a produzir hormônio masculino, a grande maioria das mulheres. Ela volta a produzir hormônio masculino como ela produzia anteriormente. Ela volta a menstruar e ovular normalmente. Isso é a síndrome dos ovários policísticos, conhecida no nosso meio médico como síndrome da anovulação crônica. Sem ovulação, mecanismos da ovulação, eu expliquei agora crônico, faz tempo. É uma das principais causas de infertilidade. Ela não consegue engravidar, tem dificuldade em engravidar. Tá vendo, gente? Como é importante você fazer uma visita regular ao seu médico, que às vezes está aí na luta contra a balança, tentando emagrecer e não acha, né? Pode ser um distúrbio hormonal por muita produção de hormônio masculino. Com certeza. E aquele excesso de pelo que muitas mulheres apresentam aqui, principalmente no buço e aqui no queixo. Você tem que fazer sempre o diagnóstico diferencial, né? Às vezes pode ser uma hiperplasia, um aumento congênita, genética da suprarrenal, como eu falei. Existe 50% em condições normais do hormônio masculino que é produzido pela suprarrenal. Aí procurar um outro especialista, um endocrinologista. É isso aí, fica a dica. Gente, agora vamos falar de um assunto muito importante, que são os miomas. Acometem aproximadamente 1/4 das mulheres. Perfeito. Estima-se que até 50% das mulheres em idade fértil podem apresentar em algum momento da sua vida o mioma. E ele acontece muitas vezes quando ela se encontra após os 40 anos. Não é verdade, doutor? Sim, hoje em dia até um pouco mais cedo. Tem um pouco mais, né? Mioma é um tumor. Quando se fala em tumor, todo mundo que está nos vendo agora se assusta. Calma aí. Existe tumor benigno e o maligno. Mioma é o tumor mais benigno que existe na mulher, que é o tumor do músculo do útero, do miométrio. Tá? Por que acontece? Ou é realmente determinado geneticamente, tá? Porque tem a ver com muita produção do hormônio estrógeno. Tá? E por incrível que pareça, se procurar nas redes, na internet, é muito comum na raça negra. Por que é muito comum na raça negra? Não se sabe exatamente por quê, Mara, mas tem a ver talvez com a produção do hormônio melanina, que dá a cor à raça negra. E pode ser que a melanina está estimulando muito a produção do hormônio estrógeno. Em condições normais, o estrógeno faz a mulher menstruar e faz outras coisas. Aumenta normalmente o músculo do útero. Está sendo produzido mais o hormônio estrógeno do que o esperado, aumenta mais o músculo do útero, gera um mioma, músculo omatumor, que num estágio muito avançado, o que o mioma pode causar? Ele aumentando o músculo do útero, tá? Ele pode comprimir a região pélvica da paciente, da mulher, começa a sentir muita dor. E crescendo muito, por que qualquer tumor cresce, tanto benigno quanto maligno? Aumento da vascularização dos vasos sanguíneos. Crescendo muito, pode romper esses vasos, não só isso. O mioma crescendo, o miométrio, ele começa a comprimir o endométrio, que é o tecido interno do útero, que toda vez que quando a mulher menstrua, junto com o sangue, manda ele embora. O que é menstruação? Uma definição, é a descamação, é a descolada, é a saída desse tecido interno do útero, tá, junto com o sangue. Está crescendo mais miométrio, fazendo mais pressão sobre o endométrio, e por aumento da vascularização que tem no tumor, a paciente começa a sangrar mais em alguns casos. Então, no estágio muito avançado, pode dar duas coisas, ou muita dor, ou muito sangramento, ou as duas coisas juntas. E cada caso é um caso aí para se tratar o mioma. Ou você faz o acompanhamento naquela paciente que não sente absolutamente nada, porque o mioma, às vezes, pode ser um achado. Por exemplo, vai fazer uma cesariana naquela dos seus 30, 35, 40 anos. Tá? E na cesariana a mulher não toma anestesia geral. Ela toma a chamada raquianestesia, tanto que, com certeza, mulheres que estão nos prestigiando agora já sofreram, entre aspas, cesariana, tomaram raquianestesia. E a raquianestesia, a anestesia da cintura para baixo, fica dormente, ela está acordada. Você vai conversando com a paciente. Na hora que você vai abrir o útero para tirar o neném, você vê uns miominhas lá, você está vendo, 1, 2, 3 centímetros aproximadamente, e pergunta à paciente, a senhora sabia que a senhora tem mioma? Ela fala que não. Muita mulher que nos está assistindo agora, gente. Muita mulher que está na rua tem mioma e não sabe que tem. Você não vai tratar, veja bem, a clínica, a medicina, como a vida da gente, é uma questão de bom senso. Você vai tratar, na grande maioria, se ela tem sintoma. Caso contrário, você vai fazer um acompanhamento. Você tem um tratamento clínico. Se não deu certo, em último caso, você parte para o tratamento cirúrgico. Tá? Existem 2 tipos de tratamento cirúrgico. Aquele que retira o mioma, que é a miomectomia, e aquele que retira o útero, que é a histerectomia.
Tá? Histeroútero, retirada, miomúsculo, ectomia retirada. Então, isso que eu ia te perguntar antes, por exemplo, existem 2 tipos de mioma, aquele que está dentro do útero e o que está fora do útero. Tem três? Aquele que fica fora do útero, aí nós vamos usar uns termos técnicos. Aquele que tem o útero é formado de uma pera invertida. Tá. Aquele que fica fora do útero, mas está colado nele, chama de mioma subseroso. Aquele que está grudado no útero, intramural. O próprio nome diz intra dentro, muro-parede, está grudado. Tá. É aquele que fica lá dentro, na cavidade, submucoso. Esse que sangra mais, e esse que você tem que retirá-lo, mesmo a paciente não sentindo absolutamente nada e tem o objetivo de ter filhos. Tá. Por quê? Existe uma velha propriedade na física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Imagina o neném que vai crescer lá dentro, vai encontrar um obstáculo, que seria o mioma. Tá. Ele não vai conseguir crescer, porque tem um obstáculo, vai abortar. Então, nesse caso, você sabe que tem um mioma submucoso, e é um dos casos que sangra mais, e a paciente tem o objetivo de ter filhos, você retira esse mioma para que a cavidade fique, entre aspas, vazia, para que se aloje uma criança lá dentro sem problemas de entrar um obstáculo lá dentro. Tá. E, por exemplo, é verdade que em alguns casos, se o mioma estiver muito grande, ele pode estar comprimindo a bexiga? Pode. Quantas mulheres têm miomas gigantes e começa a ter incontinência urinária? Quando tosse, espirra, sai urina. Tá? Porque o útero ele faz pressão sobre a bexiga. Está crescendo, fazendo pressão que a bexiga fica presa nos ligamentos. Tá, os ligamentos vão ficando frouxos, a bexiga cai. A causa principal que é o mioma. E nesse caso tem que retirar? Tem que retirar. Tá. Você retira o mioma e corrige essa alteração anatômica da bexiga através da famosa cirurgia do períneo. Você levanta a bexiga, você faz as 2 coisas. Você retira o mioma. Quando é que você retira o mioma? Quando é que você retira o útero? Quando tem o mioma. Isso. Aquela paciente que pretende engravidar, seus 25, 30 anos, você tentou inicialmente um tratamento clínico. Sempre, inicialmente, tentar um tratamento clínico. Cirurgia sempre em último caso, mas aquilo que eu falo para as pacientes. Se eu indico uma cirurgia, eu dou total liberdade para que ela ouça uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Cirurgia é algo invasivo. É, claro. Tem risco de infecção, exatamente. É uma agressão ao corpo. Né? Quando não é urgência, eu sempre sugiro, procure uma segunda, terceira, quarta opinião para ver se realmente bate aquilo que eu estou falando e ela decidir pelo melhor método por um outro colega, se for o caso, não tem problema nenhum. Então, você retira o mioma naquela paciente que pretende engravidar ainda. Para a natureza, ela é jovem, você tentou um tratamento clínico, ela continua com muita dor, com muito sangramento. Quando é que você retira o útero? Naquela paciente que já teve todos os filhos que gostaria de ter, está uma idade perigosa para ter filhos, a gente fala 40, 45 anos é nova? Muito nova. Só que para engravidar, para a natureza, já não é tão nova assim. Então, a mulher já teve os filhos que gostaria de ter, está em idade perigosa, tá? Já fez um método definitivo, já que a laqueadura ou o marido fez vasectomia, aí realmente você retira o útero, faz a histerectomia. Tá. E a embolização, em que momento que ela entra? Olha, a embolização entra mais para os miomas intramurais. Tá? O que você faz? Na verdade, você impede o fluxo, né? Tá. Porque o mioma ele é alimentado por quem? Por muita vascularização. Você corta o fluxo. Tá. Na verdade, você não retira o mioma, né? Você corta o fluxo, ele vai, em alguns casos, regredindo. Tá? E, por exemplo, mulheres que vão entrar na menopausa... Vou falar exatamente sobre isso agora. Também, né? Qual vai ser o tratamento natural para a mulher? Menopausa, caso não aconteça nada com ela. Ela não tenha teve sintoma, tá? E continua sangrando, está próximo da menopausa. Você tentou um tratamento, sabendo que ela vai entrar na menopausa, o tratamento natural para ela vai ser a menopausa. Por quê? Na menopausa ela não produz mais hormônio feminino, não produz estrógeno. Não produzindo hormônio estrógeno, o que acontece? Atrofia o útero, atrofia ovários e atrofia o mioma. Quer dizer, ele não vai ter mais função, não vai fazer com que ela tenha dor, não vai fazer com que ela tenha sangramento, que ele vai atrofiar, ele vai reduzir. A própria menopausa é o tratamento natural para aquela situação. E já falando em menopausa, em que momento é importante que a mulher já comece a entrar com tratamento hormonal para a gente evitar aqueles terríveis sintomas do mioma? Tem mulher que não tem sintomas. Quando é que a mulher percebe que vai entrar na menopausa? Aquela mulher que menstruava regularmente, logicamente pensando naquele caso geral, cada caso é um caso. Menstruava regularmente, lá para os seus 45 anos, ela começa, 45, 48 anos, começa a ter chamadas bagunças menstruais. O que significa isso? Menstruar regularmente, uma hora para outra,
Depois de 2, 3 meses, não menstrua, no outro mês desce muito, daqui a 2 meses desce pouco, no outro mês desce muito, até que uma hora que já para de vez a menstruação. Parou de vez a menstruação por mais de um ano, é menopausa. Tá? Perfeito. E existe uma dosagem de um hormônio, aí nós vamos ter que usar novamente termos técnicos, chamado do hormônio FSH, que é o primeiro hormônio que determina a falta da reserva ovariana. Tá? Como é que está a quantidade, a qualidade dos folículos dela, né? Só para te dar uma ideia, Mara, em termos de números, folículos, aquilo que eu expliquei, é que vai fazer a mulher ovular. Tá. Só para dar em números, quando a gente sabe que a mulher é do sexo feminino, está dentro do útero da mãe, por volta da 20ª semana, ela tem 7 milhões de folículos, mais ou menos. Quando ela nasce, 2 milhões. Quando ela entra na menarca, na fase do menacme, que ela começa a menstruar, 400 mil, tudo aproximadamente. Menopausa zero, quer dizer, vai diminuindo a quantidade e a qualidade dos folículos. O que significa isso? Que muitas mulheres sabem disso, a idade da mulher é limite para que ela engravide. Eu falei isso numa entrevista semana passada. Então, peraí, existe uma idade limite, então? Não, é limite não, mas a gente sabe que, segundo estudos, tá, vamos colocar uma idade, 40 anos, por exemplo. Vou te dar mais um dado. Com 40 anos, a mulher tem 50% de chance de engravidar, porém, 50% de chance de abortar, com 45 anos. De cada 100 mulheres que engravidam espontaneamente, 3 conseguem chegar até o final, 3%. Nossa, muito então, o pouco. que significa isso, né? A idade da mulher é limite, é limitante. Existe um dado histórico, a gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, as mulheres conseguiram praticamente muitos direitos que só os homens conseguiam. Muitas hoje são gerentes, diretores e presidentes de empresa. E elas, com isso, adiam a maternidade. Só que, desculpe o termo forte que eu vou usar, elas pagam um preço para isso. Paga muito caro. Paga. Tá? Existe chance de gerar neném com alteração cromossômica. Posso dar mais um dado? Tá? Lógico que tudo é baseado em estatística. Ou a mulher está dentro da estatística ou está fora. Tá. Como a medicina trabalha com isso, a gente tem como fugir desses dados. Por exemplo, com 20 anos, tá, para gerar um filho com alteração cromossômica, em torno de 0,5%. Com 35 anos, isso dobra. Tá? Por volta dos 45 anos, chega a 10%. Quer dizer, a idade, você vê que realmente, para a mulher, tá, é um fator complicador para que ela engravide. Tá. E se isso acontecer também, pode ocorrer muitos casos também da criança ter algum tipo de problema. Pode. Assim como com 20 anos também, só que o risco é bem menor. Bem menor. Bem menor. Embora eu tenha amigas minhas engravidando naturalmente aos 47 anos. Tem um amigo meu que é médico, ele foi pai muito tarde, e as irmãs também nasceram as irmãs com mais de 40 anos, e os filhos nasceram muito bem, graças a Deus. Mas existe aquela famosa relação médico-paciente, Mara, que o médico jamais pode esconder nada do paciente. Olhar cara a cara, a gente fala face to face, para dizer, informar os riscos. O médico nunca pode deixar de informar os riscos. Claro. Ela tem todo o direito de engravidar, mas informar os riscos. Exatamente. Agora, doutor, mioma e endometriose, qual a diferença desses dois? Então, eles têm a ver com muita produção de hormônio. Sim. Existe uma síndrome chamada síndrome de Sampson, que quando se juntam mioma e endometriose. O que é endometriose? Tá? Muita gente é leiga nisso, né? Um nome, um palavrão. Tem a ver com endométrio. Endométrio é o tecido interno do útero. Toda vez que a mulher menstrua, ela manda embora quem? Esse tecido interno do útero, que é o endométrio. O que é endometriose? É a presença desse tecido interno do útero fora do seu local original, fora do seu local habitual. Tá? Não se sabe exatamente por quê, isso é chamadas teorias. Teorias é aquilo que você acredita, não tem como você provar. Uma teoria chamada teoria da menstruação retrógrada. Em vez de o sangue descer, ele começa a subir. Hoje tem a teoria da falta de defesa, chamada teoria imunológica, que o organismo até não consegue se defender contra a endometriose, né? A endometriose consegue ser mais forte que a defesa do organismo. Então, o endométrio ele começa a invadir outros órgãos. Quando se fala em invadir, muita gente acredita que é uma coisa maligna. Não, é uma das doenças mais benignas que existem, mas atrapalha muito a qualidade de vida da mulher. Totalmente. Tá? A gente já vai citar os sintomas, por exemplo. Então, o endométrio ele pode invadir ainda o útero, ele pode invadir o músculo do útero, que é o miométrio. Chama-se de endometriose interna,
desculpa usar o termo, tem que usar um termo científico, ou adenomiose. Quando começa a invadir órgãos à distância, é endometriose externa ou endometriose propriamente dita. Endometriose. Tá. Um dos locais que o endométrio invade com maior frequência são os ovários. O que acontece? A gente sabe que nos ovários ocorre a produção dos hormônios femininos, como eu disse anteriormente, que são responsáveis pela menstruação e pela ovulação. Se tem um foco do endométrio desculpa o termo, se alojando no ovário, começa a interferir na função ovariana. Então a mulher começa, em alguns casos, tem maior dificuldade de ovular. É uma das principais causas de infertilidade. Onde mais o endométrio pode se infiltrar? Nas tubas uterinas. Antigamente era trompa, você vai em congresso, mudou agora para tuba. Tá? Onde é que encontra-se o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina? Nas tubas. Tá. Tem um foco de endometriose que vai impedir. Mais um motivo, tá, para ser uma das causas de infertilidade. Onde mais ele pode se alojar? Tá? No intestino. A endometriose profunda. O intestino é um órgão profundo. Então, como é um tecido funcionante, a mulher começa a ter maior dificuldade, ela começa a ter muita dor quando vai evacuar, muito sangramento quando vai evacuar. Teve um caso raro que teve endometriose no olho. Como é tecido funcionante, a mulher começa a sangrar. Isso é um caso raro. Meu Deus. Tá? Pode se alojar na bexiga e a mulher começa a ter sintomas de infecção de urina, muita dor quando vai urinar, vai muitas vezes ao banheiro, urina de pouquinho em pouquinho, acorda muito à noite. Quer dizer, cada caso é um caso, depende aonde se encontra o tecido endometriótico. Nossa, então, tanto a endometriose quanto o mioma pode causar, sim, a infertilidade. Pode. Principalmente o mioma, que é o submucoso. Tá. Agora, doutora, a pergunta que todo mundo quer saber. O sistema público de saúde hoje, existem esses tipos de cirurgia disponível para as mulheres hoje? Tem. Tem. O único detalhe é que, dependendo de como tiver o sistema, ela tem que aguardar um pouco. Um pouco, né? Um pouco, que seria alguns meses, depende do caso, até alguns anos. Vamos falar, alguns anos, mulheres, não tem jeito, né? O sistema público no Brasil está para que melhorar muito, né, em termos de serviço. De atender todo mundo. Com certeza, mas para o sistema público, existe a embolização, não? Não. Tá. No caso de cirurgia de mioma, seria aquela cirurgia tradicional, a de corte mesmo? Tem de corte. Não, tem alguns lugares que fazem videolaparoscopia. Tem lugares que fazem. Então, gente, é correr atrás mesmo e tentar, né? Exatamente, né? Mas cada caso é um caso, né? Claro, dentro do... Por falar em... Olha como é importante, tá? A relação médico-paciente. Quando se fala em videolaparoscopia, que tem a sua indicação, o médico tem por obrigação falar que a qualquer momento, quando indicou a videolaparoscopia, que essa videolaparoscopia pode se transformar numa cirurgia habitual. Tá? Por quê? Porque a videolaparoscopia você vê pela câmera de televisão. Então, a vídeo é aquela que as mulheres... Vou falar em termos de mulheres, tá? Aquela que faz 3 pontinhos, não é isso? Ou pode fazer até mais, dependendo do tamanho do do mioma. São 3, né? E no meio da cirurgia, se o profissional achar... Você está vendo pela tela. Porque assim, embaixo do umbigo, um corte de 1 centímetro, um corte de 1 centímetro nessa região da barriga, um corte de 1 centímetro nessa região da barriga. Embaixo do umbigo você coloca uma câmera de televisão, que obviamente é estéreo, porque tudo é feito num centro cirúrgico, o paciente está anestesiado, normalmente com anestesia geral. Embaixo do umbigo, tá, você coloca a câmera de televisão. E esses 2 instrumentais são os instrumentos cirúrgicos para chegar até o foco, por exemplo, quando se faz a cirurgia para endometriose, se você localiza o foco da endometriose, você faz a punção, tá? E aí você retira esse foco para análise. Se você vê pela tela e começa a sangrar muito, você não vai esperar 2 vezes. Você tem que abrir a paciente. Tem que abrir. Isso tem que ser conversado muito bem antes da cirurgia. Para que ela acredita que vai ser anestesiada, vai sofrer um corte e acorda com um corte daquele tamanho que ela não esperava. É a função do médico esclarecer. É muito importante saber disso. Eu também não sabia disso, doutor. É muito bom. Tá vendo como é bom a gente ter informação? Com certeza. E, doutor, outra coisa também. Em que momento a gente descobre que está com câncer de colo de útero? Ele tem sintomas para a gente poder perceber, ou a gente só descobre quando ele já está muito avançado? Ele descobre quando está muito avançado. Só para dar um dado para vocês. De um Papa Nicolau normal para virar câncer, em média, demora pelo menos 8 a 10 anos. Eu falei 8 a 10 anos. Então ele vai crescendo aos poucos. O que acontece hoje em dia, Mara? Muita mulher não faz Papa Nicolau, que é um exame simples. Nossa. Um exame simples. É colher material que dá suspeita se tem alguma coisa ou não na região do colo, para que prossiga para outros exames, fazer uma colposcopia. O que é isso? Coloca um aparelhinho na vagina, que é o colposcópio, que é o sistema de lentes,
que verifica se tem alguma ferida na região da vagina ou do colo do útero que chama atenção. Às vezes a ferida está lá e ela vai crescendo aos poucos. Tá. Vai perceber lá na frente quando vira uma imagem chamada couve-flor, que está em estágio muito avançado. Em alguns casos você não tem o que fazer. Tá? Tá? Então tem que fazer Papa Nicolau todo ano, que é um exame simples, a rede pública faz com frequência, eu faço. Exatamente. Tá? Então, é prevenção, não tem outro segredo. Doutor, agora deixa eu fazer uma pergunta rapidinho que a gente já está terminando. Gente, eu nem acredito que o pena. programa voou. É tão gostoso falar desse assunto, né? Que pena, E uma que pena. pena, mas o doutor vai voltar, viu? Porque tem muitas Olha, com o dúvidas maior e muitas prazer, perguntas. Com o maior prazer. Doutor, também no sistema público hoje, a gente consegue, mulheres que querem engravidar, que não conseguiram, né? Ainda há no sistema público essa possibilidade? Como que funciona? Olha, só que tem um pequeno detalhe. Nós estamos num país chamado Brasil. A fila de espera é muito grande ainda. pelo menos uns 3 anos, estatisticamente falando. Tá? Existem serviços públicos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que são de referência, mas a fila é muito grande. Aí, em termos de infertilidade, tá? Os convênios não cobrem essa situação ainda, para realmente quem pode pagar, tá? Ainda tem um acesso maior. Mas, independente se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, a chance de insucesso é maior que a chance de sucesso. Mais uma vez, envolve a relação médico-paciente. Tá? A gente sempre pergunta, e se não conseguir engravidar, o que vocês pretendem fazer? Por que não tentar uma adoção, Mara? Logicamente, quem é que cria os filhos? Não é só aquele que faz, é aquele que tem amor. Exatamente. Tá? E hoje em dia os juízes, Mara, eles não veem o aspecto financeiro. Lógico, um casal estável financeiramente. Não é que ele seja milionário, não tem que ser milionário. Ele tem que estar estável financeiramente, não só isso. Ele tem que ter condições éticas, morais, tá? Educacionais, para colocar aquele ser que está entrando no novo lar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, gente. Então, ó, o resumo de hoje é o seguinte, que tudo na vida a gente precisa ter cuidado, responsabilidade, viu, jovem que está aí nos assistindo, muita responsabilidade, porque a vida ela é maravilhosa, mas se você não tomar conta dela, ela pode ir embora assim, ó, num piscar de olhos, né, doutor? Com certeza. Prevenção sempre, tá? Sempre conversar com os pais. Sim. Alguns pais, devido à educação deles, eles são restritos a esse tipo de conversa, ou a mulher, no caso, como eu trato de mulheres, de começar a vida sexual mais cedo. Mas não tem como fugir disso, Mara. Hoje não tem como fugir disso. Tá? Não tem. A função dos pais é orientar para que eles, entre aspas, não se prejudiquem, no sentido de ter uma doença sexualmente transmissível. Isso. Tá? Ou uma gravidez indesejada. Isso daí. Gente, doutor Michel Mandelmann está também nas redes sociais, né? Se quiser visitar a página do doutor. Estou no Facebook, tem uma página que é o www.facebook.com/dr de doutor Michel Mandelmann, tudo junto. Certo. Tem o meu e-mail, que é Mandelmann, meu sobrenome, @eg.com.br. Tá? Eu faço parte de sites de palestras, que é o www.clubedovendedor.com.br, www.magnumpalestras.com.br, e demais informações a produção tem. Com certeza, embaixo também está aí o CRM do nosso doutor. Exatamente. Que eu quero agradecer muitíssimo pela sua presença. presença. Passou muito rápido. Passou muito rápido. E principalmente, gente, agradecer aqui do fundo do coração, porque ele veio hoje no dia do aniversário dele. A gente estava namorando faz tempo essa entrevista, né, doutor Michel? E eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Imagina, eu agradeço. E o convite está feito para voltar, porque muitas dúvidas sempre irão surgir nesse universo. Parabéns pela audiência. Obrigada, meu querido. E a você aí de casa, deixa um recadinho especial. Continuamos sempre durante toda a semana nas redes sociais, pelo Facebook Mara Bastos e o Instagram Mara Bastos Oficial, onde você vai ver fotos aqui do doutor, eu e o doutor, nessa entrevista deliciosa e acompanhando sempre as novidades. Gente, um beijo grande, fique com Deus e já sabe, muito juízo, cuidado e principalmente se beber não dirija. E vamos usar a camisinha, vamos nos proteger porque a vida é bela demais para vocês irem embora tão cedo. Né, doutor? Com certeza. Sempre se prevenir hoje em dia é o melhor remédio. Isso aí. Beijo na alma, fique com Deus e até semana que vem, porque o nosso encontro já está marcadinho aqui. Espero você na Up TV semana que vem.